Olá, turma, tudo bem? Hoje, na aula de história, nós vamos começar com um conteúdo novo. Cada bairro, uma história. Bem, nós já estudamos, agora nós vamos para a página 50, nós começamos na 58 e vamos para a 59. As cidades, nós já estudamos que são compostas por bairros. Uns bairros são diferentes dos outros, e isso nós podemos observar até na nossa cidade. Quem mora em São João de Meriti, quem mora em Duque de Caxias, né? Cada bairro vai sendo construído de acordo com as histórias das pessoas que viveram ali, né? Muitas eram fazendas da época do café e foram sendo construídas. Nós também vamos aprender aqui nesse conteúdo sobre os quilombos. E nós vamos ver. Aqui, redenção significa liberdade, resgate, condição de libertação, de liberdade. O bairro do Bonfim, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele é conhecido por quê? Próximo desse parque, nós estamos falando do Parque de Farroupilhas, né, que antigamente era chamado Parque da Redenção, porque próximo a esse parque existia um quilombo. O que é quilombo? Nós já estudamos sobre isso, a tia já explicou. Quilombo, na época do descobrimento do Brasil, quando os portugueses eles fizeram os índios escravos e começou a ter muitas guerras, muitos índios morreram. Então, o que aconteceu? Os portugueses começaram a trazer os escravos para o Brasil, vocês lembram? E os escravos, eles trabalhavam nas fazendas de café, nas minas, tirando ouro, e eles eram tratados como animais. Lembra que eles vinham para o Brasil em navios. E esses navios eram chamados de navios negreiros. Lembraram que a tia já ensinou isso? Nesses navios, as pessoas eram tratadas como animais, elas não tinham alimento, tinha muita doença. Então, lembra que era muito ruim e muitas pessoas morriam. Quando eles chegaram no Brasil, alguns eles conseguiram fugir, né, das fazendas. Quando eles fugiram das fazendas, eles iam para o meio do mato, lugares de difícil acesso, e nesses lugares eles formavam aldeias, que eram chamadas de quilombos. Ali os negros tentavam viver, né, de acordo com o que eles viviam na África. Então, o quilombo, ele ficava em lugares de difícil acesso para que os capitães do mato, lembra? Que eram aqueles capatazes, os senhores das fazendas, aqueles que eram ruins, então, que maltratavam os escravos. Eles não conseguiam chegar até lá. Então, os quilombos eram lugares assim reservados. Com o fim da escravidão no Brasil, os negros eles continuaram vivendo nos quilombos. Porém, as cidades começaram a se desenvolver. E com esse desenvolvimento das cidades, os quilombos ficavam muitas das vezes no meio de algumas cidades. E aí, passou-se muitos anos até que saiu uma lei, que a lei dizia, em 1888, a escravidão, né, foi proibida no Brasil, mas as comunidades do quilombo continuavam existindo. Então, na Constituição brasileira, que é a nossa lei, a lei maior do nosso país, vem dizendo que é garantido o direito de posse da terra às comunidades remanescentes. O que são comunidades remanescentes? As que restaram ou sobraram, ou seja, eram as pessoas que ainda viviam nos quilombos e aí essas pessoas agora são donas das suas próprias terras, porque antigamente os fazendeiros eles queriam tomar essas terras
dos negros, os quilombos. Então, hoje, as pessoas remanescentes que são descendentes desses escravos, elas podem continuar morando dentro dos quilombos, porque isso é garantido por lei. Então, agora, turma, você vai ler esse conteúdo e você vai fazer a atividade da página 58 e da página 61. Fiquem com Jesus.